Boa noite, começando hoje mais um TV Quarto Poder Entrevista. Como nós falamos já no primeiro programa, a nossa intenção era trazer aqui pessoas incríveis, profissionais incríveis. Eu exemplifiquei até um contador, uma contadora incrível, um professor muito bom, uma boleira que faça bolos muito gostosos. E hoje a gente tem aqui uma advogada, que é referência na advocacia como um todo, mas especificamente na área previdenciária e trabalhista, e também na defesa das prerrogativas da classe, que é a doutora Thaís Takahashi. Boa noite, Thaís. É um prazer receber você aqui na TV Quarto Poder. Boa noite, eu que agradeço o convite e fico lisonjeada, de ser convidada, para falar um pouquinho sobre política, sobre advocacia, Eu agradeço o convite. Legal. Thaís, teremos eleições na OAB. É uma entidade histórica no país, inclusive com participação política decisiva. Como é que está esse encaminhamento, as eleições da OAB? Então, as eleições da OAB começam agora, as inscrições das chapas no dia 4, segunda-feira, e eu fui convidada como pré-candidata à vice-presidência da seccional da OAB Paraná. Acho que é segunda mulher do interior, a disputar essa vaga, e nós estamos já correndo todo o Paraná, fazendo as visitas no Paraná todo, para conversar com os advogados, porque a gente entende que a alternância no poder é muito salutar. A atual gestão já está há quase 50 anos no poder, e eles não dão uma liberdade para que toda a advocacia participe. A OAB virou basicamente um clube, só aquelas figurinhas carimbadas que são escolhidas para participar da gestão da ordem, e nós entendemos que a OAB precisa ser aberta para todos. Todos têm que ter a oportunidade de participar. Quando eu fui presidente da subseção em Cornélio Procópio, eu fiz isso. Eu abri a OAB para que todo mundo participasse, independente se fosse oposição ou não. Por quê? Porque nós somos uma classe, nós precisamos de união. A OAB perdeu a credibilidade dentro do cenário nacional, ela não é mais chamada para os grandes debates, e isso eu entendo que é uma culpa da própria gestão da OAB. Hoje nós vemos o Felipe Santa Cruz, que é o presidente do Conselho Federal, cumprindo o dever da finalidade de defesa da Constituição Federal, do Estado Democrático de Direito, e ele é atacado tanto pela sociedade como pelos próprios advogados que desconhecem essa finalidade da Ordem dos Advogados do Brasil. Então isso a gente precisa resgatar. E a gente resgata isso aonde? Nas bases. Subseção da OAB, que representam as comarcas do Estado, tem que se posicionar quando um prefeito fere a Constituição, quando um vereador, quando uma Câmara de Vereadores fere a Constituição ou a democracia, ou qualquer outra autoridade. No mesmo nível estadual. Hoje nós não vemos uma subseção se posicionando contra alguma questão que viola essa defesa da OAB, nós não vemos a estadual fazendo isso. E aí, quando tem um presidente nacional que faz, ele acaba sendo atacado. Então, a OAB precisa resgatar essas defesas, que é a finalidade dela. Sim. Eu me recordo quando você foi candidata e se elegeu para a OAB aqui de Cornélio, e foi um período muito grato para a advocacia procopense. Eu me recordo que você visitou pessoalmente cada advogado da cidade, um a um, perguntando, nós temos esse projeto, eu sou candidata, apresentou as comissões, se a pessoa tinha intenção em integrar aquela comissão, e tudo foi levado não só com relação aos direitos que nós tínhamos assegurados, descontos nós tínhamos que foram garantidos a nós, que antes a gente talvez existisse, mas a gente não sabia. Não era chegado ao nosso conhecimento. Mas cobrou também. Situações que houve denúncia, que houveram denúncias, foi pra cima. Eu lembro específico uma vez, a gente tem muito isso de advogado... eu nem tô mais cadastrada, como que chama? Que representa outro advogado na cidade? Correspondente. E aí o que acontece? Tava tendo aqui, a OAB coloca um preço de tabela, para eu fazer a correspondência, a representação em uma audiência que não é minha, de um advogado, por exemplo, de Brasília, que tem uma audiência aqui
A época não era online, né? Tinha que ser presencial. Isso. Você tem um valor que aquilo é o mínimo que você pode cobrar, você não pode cobrar abaixo daquilo. E tinha situação que o próprio escritório, quando nos procurava, oferecia, tipo assim, R$30 a audiência de conciliação, 50. E aí o que acontece? A situação difícil, tinha gente que aceitava, né, nesses valores baixos e tal. E aí a gente era chamado para apresentar a comprovação. Ó, eu fui contratado, e eu lembro que foi uma chuva na época, não foi específico, mas foi assim, ó, um bando, todo mundo. E aí a gente teve que apresentar, ó, esse daqui foi o valor contratado, esse daqui foi o que eu recebi. Então eu achei que foi muito justo, muito bacana. E quando eu vi que a Thaís estava pré-candidata, né, como vice, junto com o Marcelo Trindade, pela Algo Novo, porque eu já conhecia Algo Novo pela Manu Denora. Sim. É maravilhosa, né? Exatamente. Que foi na última eleição a pré-candidata a vice também da estadual. Ah, bacana. Aí eu vi que a Thaís estava. Agora deu certo. É muito bacana. Algo Novo eu sigo, acompanho, eles são informativos, é muito bacana. Então a TV Quarto Poder te deseja sorte aí nessa empreitada. Obrigada. Thaís, eu trabalho no CREA e nós temos eleições diretas lá também para presidente do CREA, que são simultâneas para presidente estadual, para presidente do Conselho Federal e também conselheiros. E também inspetores municipais. A OAB também funciona assim, elege, por exemplo, a subseção, tem a estadual e a federal, as eleições ocorrem no mesmo dia? As eleições do Conselho Federal são indiretas. Ali quem escolhe o presidente do Conselho Federal são os próprios integrantes das seccionais, que fazem parte do Conselho. Então, eles fazem uma votação indireta. Até existe uma campanha de direta já no Conselho Federal para que todos os advogados do Brasil possam escolher o representante também do Conselho Federal. Já nas subseções e nas seccionais, que era no Estado, aí as eleições são diretas e os advogados de cada região que votam. Sim, bacana. Vamos falar um pouco sobre, eu acho que teve a gente coloca essa confusão muito vindo de todo o pessoal em geral, mas não da classe, da advocacia, o que você citou, o presidente nacional, do Conselho Nacional, é isso, né? Isso. Conselho Federal, né? Conselho Federal, isso. Que ele faz isso muito bem. A lei, ela não é torcida, né? Então, assim, independe de quem é o presidente, de quem é o governador, de quem é, no caso dele falando, né? Aquela autoridade que tomou aquela decisão que contraria a Constituição. Então, seja quem for, tem que se colocar. E em alguns momentos, eu acho que tem advogados que se perderam nisso. Né, que coloca essa paixão pelo que ele acredita politicamente acima daquilo que a gente estudou e como a gente do direito tem que ser. Então, eu acho que é importante a gente resgatar isso, né, Thaís? Não, com certeza, né? A OAB, ela tem esse papel, né? Ela precisa realmente atuar de forma destemida, ela tem que ser protagonista, ela tem que ser chamada para os grandes debates. Semana passada tivemos uma discussão a respeito da reforma administrativa. A OAB não foi chamada para esse debate. Né? Pouco sabe a respeito da reforma e os advogados estão alheios. Então a OAB precisa resgatar isso, né? Participar dos grandes debates nacionais, né? Das questões municipais, das questões estaduais, né? Porque a OAB ela é a casa da liberdade, né, onde a gente faz a defesa de todo e qualquer cidadão. E a gente paga para que ela exista, a gente não paga barato. Exatamente. Uma das brigas nossas pela Algo Novo é isso. A OAB Paraná, ela tem a maior anuidade do país. Né? Nós tivemos um superávit no último ano, em 2020, de 9 milhões. Esse ano o superávit é de 20 milhões. O que a OAB fez para reduzir a anuidade daqueles que realmente estavam passando por dificuldades? Sim. Entendeu? Então ela precisa ouvir a advocacia. A OAB não é um clube, ela tem que ouvir a advocacia e permitir que realmente essa arrecadação volte em prol do advogado. Thaís, nós vivemos
vivemos momentos no país bastante complicados aí nessa relação da população e dos políticos com o Supremo Tribunal Federal, que legalmente é o guardião da Constituição. Como é que você avalia a atuação do Supremo? Nós tivemos um Supremo bastante omisso na época da Lava Jato, o que ficou bem distante daqueles procedimentos, e um Supremo mais atuante agora, resgatando aí o poder da Constituição Federal. Como é que você avalia essa relação dos políticos com o Supremo? Olha, nós temos um problema muito sério, né, de indicação de ministros ao Supremo. O meu ponto de vista, isso precisa ser mudado, é necessária uma reforma, né, da Constituição Federal, para que os juízes sejam realmente pessoas de carreira, né, por merecimento, né, por mérito, chegar ao STF. Porque, gente, é evidente que uma pessoa que é nomeada pelo presidente da República, ela vai ter gratidão. Não é possível que uma pessoa que é nomeado vai chegar lá e não vai seguir as pautas daquela pessoa que o indicou. Isso é natural, né? Então, isso realmente precisa ser mudado. O Supremo, nesse aspecto dessa questão de nomeação, ele cometeu alguns equívocos, né, nas outras. A questão, por exemplo, da prisão antes do trânsito em julgado do processo, a prisão de segunda instância. Ele cometeu um erro quando ele liberou isso. E quando ele chegou na situação que era a principal pessoa do país que precisava ser julgada, ele ficou cozinhando. Já tinha uma ação direta de inconstitucionalidade disso da OAB discutindo, que eles não julgaram, e deixaram para essa situação do Lula, e virou perdeu o controle, né, no país. E aí, o que acontece? Quando ele vem e julga dentro da Constituição Federal, que está claro no texto, né, que a prisão só cabe após o trânsito em julgado do processo. Aí, quando ele resgatou isso novamente, ele foi novamente criticado, dizendo que ele estava realmente decidindo em prol do ex-presidente da República. Quando, na verdade, era uma garantia constitucional. Era uma garantia constitucional. Ele não tinha que ter errado antes. Se errou antes, ele poderia ter corrigido. Não precisaria ter deixado para corrigir no julgamento do Lula. Porque ele já tinha uma ação direta de inconstitucionalidade da própria OAB, tinha de outras entidades também, que poderia ter sido apreciado sem ter causado todo esse transtorno nacional. E aí, a indicação de um ministro terrivelmente evangélico é uma coisa também bastante estranha. Tem uma indicação que tem que ser analisada pelo Senado, mas por que terrivelmente evangélico? Poderia ser terrivelmente espírita ou não é um critério para a escolha de ministro. Na verdade, eu acredito que o próprio presidente da República ele é infeliz na fala dele. Ele não pode usar isso como indicação. Né? Até porque o presidente, os ministros do STF, eles têm que ter liberdade de julgamento, né? Eles não podem julgar de acordo com a sua consciência. Né? Ele tem que julgar de acordo com as leis. Né? Ele tem que ser técnico. Né? Então, isso eu acredito que seja uma fala infeliz do presidente. Nós estávamos falando há pouco, antes de começar aqui a gravação, que algo que eu pontuei já numas entrevistas, numas lives que eu participo com o Ivaí, sobre a Thaís. O pai dela já era advogado, né? Um advogado aqui da cidade, um excelente advogado. E ele tinha um escritório de advocacia. Você se formou advogada, foi trabalhar com ele. Eu queria que você contasse pra gente como que você conseguiu ter essa visão, porque o que eu imaginava era isso. O exemplo até que eu cito é o seguinte, que já existia um bom escritório de advocacia e que você veio e transformou aquilo num império, né? Com unidades em outro estado e tal. Como que você teve essa visão? O que aconteceu? Foi natural ou foi algo que você sentou, planejou, ou você só foi seguindo o fluxo? Olha, como diz a minha coach, eu sou fora da curva. Eu acho que meu pai teve sorte de me adotar. Mas, na verdade, brincando, né? Fazendo essa brincadeira, mas eu acho que acho que é o perfil da pessoa.
né? Eu, desde menina, sempre quis trabalhar, sempre quis ganhar dinheiro, sempre quis correr atrás. Eu lembro que minha mãe tinha uma loja na antiga estação rodoviária, né, que era da minha avó, e depois, quando minha avó faleceu, minha mãe assumiu, e eu pegava pedras, cristais no aras, colocava no meu carrinho de bebê e ficava ali na frente da loja. Minha mãe queria morrer de vergonha, mas eu queria vender pedra, e eu vendia pedra, para o pessoal colocar dentro de aquário, enfeitar alguma coisa, e já era um espírito empreendedor, um espírito de crescimento. Eu pegava manga no sítio, eu pegava limão no sítio, eu ficava na frente da loja da minha mãe, ela falava pro vizinho, compra tudo pra Thaís não ficar aqui na frente vendendo. Ela acho que dava dinheiro pra ele poder comprar, pra eu não ficar ali me expondo. Mas assim, não é expor, né? Às vezes minha mãe tinha um pouco de receio disso, né? De eu ficar me expondo, mas assim, é o espírito da pessoa. Eu acho que os pais têm que realmente motivar os filhos para empreender, né? E apesar de eu não ter isso, mas era uma coisa que já era minha, né? E aí, quando eu comecei a fazer a faculdade, comecei a trabalhar com meu pai a partir do 3º ano, e fui expandindo, né? Comecei a trabalhar, saí da faculdade já ganhando, porque meu pai já tinha um nome. Então, eu já tinha contatos, né? Então, eu já comecei a fazer a área previdenciária, ele fazia a área trabalhista. Mas não se acomodou, né? Porque tem não, de forma alguma. Chega nesse ponto, fala assim, tá tranquilo, meu pai tem aqui um escritório, eu vou ficar aqui trabalhando com ele, e é isso. Mas não aconteceu, não ainda bem. Não acomodei, e aí meu pai falou, faz a área previdenciária, né? Que ele tinha feito em 88, quando mudou a Constituição Federal, que o trabalhador rural recebia só meio salário mínimo, e passou a receber 1. E aí ele fez muitas revisões de trabalhadores rurais nesse período. Ele falou, faz o previdenciário, porque eu já faço trabalhista. Eu comecei a sair do 3º ano de faculdade já ganhando, porque eu já tinha feito uma carteira de clientes, meu pai assinava, eu fazia audiência já em Londrina com um advogado que era amigo dele, que me acompanhava, porque eu tinha carteirinha de estagiária da OAB, aí eu fazia as audiências, tudo, montava os processos. E aí foi expandindo, aí o escritório foi crescendo, eu fui contratando mais uma pessoa, foi indo. Hoje nós estamos em 42 pessoas trabalhando no escritório, com 15 advogados. Somos em 3 sócios, né? Era meu pai junto, mas faleceu. E hoje nós estamos em Cornélio, Uraí, Botucatu, Limeira, Sorocaba, e esse ano a gente abriu também Uberaba, em Minas Gerais. Bacana, tem crescendo. Alguma relação com a zona rural? Você chegou a viver na zona rural? Porque eu vi uma postagem tua de umas fotos, salvo engano, da tua avó na zona rural. Era em Cornélio isso, Thaís? A gente tinha um sítio ali na Água do Viado, né? E eu sempre gostei de sítio, meu pai também sempre gostou muito de mato, tudo. E aí, quando eu tinha, acho que uns 5 anos mais ou menos, meu pai comprou esse sítio. E aí, todo final de semana a gente ia pro sítio, passava o final de semana no sítio. Mas não tinha caseiro, não tinha nada, era meu... A gente passava lá, depois com o tempo meu pai comprou, contratou um caseiro, e aí depois com 10 anos de idade eu ganhei meu primeiro cavalo, que era meu sonho, né? Sempre gostei muito de cavalo. E meu pai me presenteou. E vem daí você é praticante, eu não sei o nome do esporte, mas da prova dos 3 tambores. Isso, eu fui, né? Hoje eu só crio. Tem um espaço em Cornélio, alguma pista de treinamento? Tem. Nós temos na Sociedade Rural, né, uma pista de treinamento que tem o treinador Matheus, né, o centro de treinamento do Matheus, e ele está fazendo um bom trabalho lá com escolinha de crianças que querem iniciar os 3 tambores. Tem meninas já competindo. Até dia 30 agora de outubro vai ter uma provinha lá na Sociedade Rural, que é a primeira prova dele desde que assumiu esse centro de treinamento, e vai fazer uma provinha lá com o pessoal aqui da região. A filha do ex-vereador Tião da Venda. Ela corre, a menina tá indo bem. Ele comentava muito com a gente na Câmara lá das competições e tal. Bacana. Thaís, ação popular. Você, sempre que vê algo, você se mexe e vai atrás. Isso é muito interessante, porque a população às vezes vê algo, por exemplo, acontecendo no município e não concorda e tal, e fica inerte, né?
orientar o pessoal aí no que fazer, a não parar, porque muitas vezes aquilo que você entrou pedindo deveria ter sido observado ou pelo prefeito ou pelo vereador, para que não estourasse naquela situação da necessidade dela ser judicializada, né, para chegar nesse ponto. Vejo muito isso com relação a invasões que a gente tem aqui na cidade, né, que grita aos nossos olhos. Algumas situações também que você é bem maus tratos de animais, principalmente cavalo, que fica aí numa situação triste. Até um animalzinho faleceu esses tempos, Faleceu, né? 2. Que triste. Vamos orientar o pessoal nesse sentido? Então, a não ficar inerte? Vamos, claro. Eu vou até fazer uma outra brincadeira, tá? Acho que eu, por ser muito proativa, né, correr atrás, e quando as pessoas me pedem alguma ajuda, eu acabo indo, fazendo. Minha mãe fala, Thaís, você não vai ser a palmatória do mundo. E a minha mãe é sábia, viu? Mas eu não consigo ficar quieta, né? Quando eu fui presidente da OAB, nós tínhamos esse problema de invasões de áreas públicas no município. E isso é uma coisa muito ruim para o município. Primeiro, que o nosso município fica feio. Segundo, que ninguém quer investir no município. Né? Quem que vai investir no município se você tem invasões de áreas públicas? Eu sou uma das investidoras. Né? Eu pago... tem uma burocracia tremenda para uma aprovação de um projeto, de um loteamento, para você pagar, depois você tem que pagar IPTU, né? Eu, por exemplo, eu tenho alguns lotes ainda que não terminaram de ser vendidos e eu pago todo ano IPTU. E aí as pessoas que não têm condição e que falta uma política pública do município para fazer casas populares para essas pessoas, eles acabam invadindo áreas e prejudicando o município. Né? E aí, ainda como presidente da subseção, nós fizemos denúncia no Ministério Público a respeito disso, porque a cidade inteira tem invasão. Né? E o município não toma nenhuma providência. Na época foi entrado com uma ação de reintegração de posse, pelo Fred, não foi nem pelo AMIN. Né? E aí o Fred pediu para suspender, porque fica naquela questão política de como é que eu vou retirar esse pessoal? E aí o AMIN também não dá andamento. Então, assim, nós precisamos resolver essas questões dentro do município. Existe pessoas que precisam de casa? Existe pessoas que precisam de casa. Cadê a política pública para trazer casas para essa população? Pega pessoas que realmente precisam. Agora, tem pessoas que estão invadidas que não precisam. Tem pessoas que têm 2, 3 casas invadidas. Tem gente que tem 6. Exatamente, tem gente que tem 6. Né? Onde que nós vamos parar desse jeito? E aí, a fiscalização... Como é que faz vistas grossas, né? Até falei esses dias dentro de uma sessão da Câmara. Ela não faz vistas grossas, ela tenta atuar. Mas quando ela vai atuar, o Executivo segura. Entendeu? Porque o Executivo fala, não, porque politicamente para ele não é interessante. Mas a gente não pode pensar só uma questão política. Nós temos que pensar, por isso que eu sou contra a reeleição. Porque o político que se reelege, ele fica amarrado. Ele assume compromissos que depois ele não pode descumprir. Nós tivemos, durante o período na Câmara, Thaís, exemplos claros disso. Me procuraram no CREA, uma invasão no Jardim Primavera, às margens da PR. Uma PR que ela é toda invadida, na extensão toda dela lá naquelas imediações do Primavera. Nós temos invasões, e várias delas antigas. Eles invadem propriedade do Estado, não do município. O Estado também não age. E a pessoa que invadiu no Primavera, e foi um vizinho que denunciou, tinha o hábito de invadir, construir e vender. Então tem uma parcela dessas invasões que é por interesse comercial, não é por uma necessidade de habitação. Aqui no Panorama, por exemplo, tem uma invasão denunciada. Tem até uma igrejinha na invasão. Como Deus abençoou o negócio dele? É que nós fizemos a denúncia, pedidos de informação na Câmara de Vereadores por 6 vezes. É uma área de 1.000 metros quadrados dentro do Panorama. É área institucional, quer dizer, aquela área que tem que ficar à disposição da comunidade, não para ser invadida. E continua invadida até hoje, sabe? A gente fazia a questão na época de pedir pela Câmara e divulgar nas redes sociais para ver se alguém se movimentava, e realmente era difícil, mas o maior problema é a ausência
dessa política habitacional para atender quem precisa e punir os especuladores, né, os gananciosos que usam de invasão realmente para benefício particular, né? Exatamente. Se você pega essa questão da PR-160, né, que é do Estado, mas quem que tem a obrigação de fiscalizar o desenvolvimento do município? É o próprio município. Não é o Estado que tem que vir aqui e tomar alguma providência, porque nós temos um plano diretor no município. E esse plano diretor, o local de desenvolvimento do município é na região da área aqui da fazenda do Floriano Leite Ribeiro. O plano diretor do município está naquela região. Você não constrói hoje mais nenhum loteamento no município em qualquer outra área a não ser lá. Então, assim, cadê a fiscalização do município? Então a pessoa constrói onde ela quer e não tem. Cadê o alvará? Quem que está dando alvará dessas empresas que estão sendo abertas? O próprio município. Então, assim, existe sim uma omissão muito grande pelo município de Cornélio Procópio nessas questões. E a gente precisa mudar isso, né? Na questão estadual, Thais, eu recebi uma curiosidade até, eu recebi uma visita de um funcionário que era da Regional de Saúde, no CREA, isso há 5 anos. Uma relação de terrenos de propriedade do governo do estado que eles estavam tentando localizar na cidade, eles não sabiam sequer onde ficava. E tinha uma área de 8 alqueires, margeando a BR-369, nas imediações do Frango Assado, que até hoje eles não conseguiram descobrir que área é essa do governo do estado. Quer dizer, tem área que eles nem sabem onde fica, né? E aí fica à disposição dos invasores, né? Eles vão invadindo. Exatamente, né? por isso que o município precisa ser... E quando, por exemplo, a Thaís vem e faz uma cobrança dessa, essa cobrança não é um ataque. Não é um ataque ao prefeito que está, a um que já passou, não, a Câmara, não é. É cobrando para que seja feita justiça, porque é injusto com quem está, por exemplo, inscrito lá na Coapar, aguardando a liberação da construção de um novo conjunto habitacional na cidade, enquanto isso paga o seu aluguel, aí uma outra pessoa vai lá, invade uma área, constrói a sua casa da maneira que bem quer, porque não é fiscalizado. Então, o que ela está pedindo, o que ela busca, né, e o que a gente deve buscar, é isso, que seja justo para todo mundo. Então, assim, a gente tem um problema na área habitacional? Temos. O que a gente vai fazer? Invadir? Não. Vamos regulamentar e vamos providenciar meios para que, através, não sei se de loteamentos para a população, construção de casas, mas que de alguma forma se resolva. Então, é só cumprir que a justiça seja feita. Né? Não é uma questão política. Mas é importante pontuar, porque eu me lembro dos embates na Câmara, que na verdade não eram embates, né? Eu levantava a questão e a classe política não se interessa por isso. Esse é um grande problema. Esse debate na Câmara, por exemplo, não interessava nenhum vereador, e vou até confessar aqui, né? Em algumas áreas que nós somos fiscalizados de invasão, as pessoas diziam abertamente que tinham invadido por orientação de vereadores da época. Quer dizer, então tinha político estimulando a invasão em troca de votos, estimulava a invasão de terreno, de áreas aí na cidade. Isso realmente tem que ser levantado. Né? Não, isso inclusive está na ação popular. Né? Eu entrei contra a fiscalização do município, o chefe da fiscalização do município, e ele apresentou um relatório dentro do processo, dizendo que um dos invasores informou que somente estava invadindo porque políticos locais fizeram uma reunião na Câmara de Vereadores e que autorizaram a invasão. Que ele só estava invadindo porque ele foi autorizado a invadir. Entendeu? Então, assim, aí, numa das sessões, eu pedi, inclusive, que fosse aberta uma comissão de inquérito, né, para poder apurar quem são os políticos que fizeram. O Amin entrou na sessão, também falou que gostaria que fosse realmente, registrasse o pedido dele para que fosse realmente investigado, que ele também gostaria de saber, mas pergunta-se se os vereadores tomaram alguma iniciativa. Então, assim, em Cornélio, eu não entendo a política de Cornélio. Primeiro que os vereadores seguem a cartilha do Executivo. Os vereadores estão para fiscalizar os problemas do município. Não estão ali para seguir a pauta do Executivo. Eles estão para fiscalizar o Executivo. O Executivo está errando.
E os vereadores estão quietos? Todo mundo que entra na política em Cornélio Procópio vira pro lado do executivo? Então, assim, a gente não precisa, então, mais de política em Cornélio. Cada um faz o que quer, já que pode invadir, já que pode fazer o que quer dentro do município. Então, assim, não, a gente não precisa mais de política, né? Cada um por si, Deus por todos. Posição absolutamente correta, mas já vamos pegar esse gancho, porque nós precisamos de renovação na política municipal, precisamos renovar a política estadual, e aí precisamos de mulheres competentes fazendo parte da vida política no município, no estado e no país. A Thaís Takahashi tem conversado com lideranças aí fortes no estado para abrir uma possibilidade maior aí de participação na política, e a gente queria ouvir um pouco disso, Thaís. Thaís entrando mais forte na política? Amans, todas essas críticas que eu estou fazendo vão ser usadas contra mim, viu? Vou dizer que eu estou fazendo isso aqui porque eu quero ser política, né? Mas não, na verdade não é isso, não. A verdade é que o meu estilo é esse. Eu quero ajudar, eu quero tentar mudar. Eu moro em Cornélio Procópio, eu não pretendo ir embora de Cornélio Procópio, mas eu não tenho um lugar para sair em Cornélio Procópio de qualidade, eu não tenho um restaurante para jantar de qualidade, eu não tenho nada. Todo o meu dinheiro que eu ganho em Cornélio Procópio, eu tenho que sair para fora para levar dinheiro para outro município. Porque eu não tenho nada de excelente dentro do município. A gente precisa mudar esse município. É possível que o Norte Pioneiro é tão esquecido assim. Olha o tanto que Londrina está se desenvolvendo. Eu estou viajando do Paraná na política da OAB. Todos os municípios têm desenvolvimento. A gente pega o oeste do Paraná super desenvolvido. E o oeste do Paraná é bem parecido com o norte. Basicamente agricultura. E o que eles fazem com a agricultura? Eles pegam os pequenos proprietários, abre uma firma, por exemplo, um frigorífico de porco, um frigorífico de frango, e coloca esse pessoal dos pequenos produtores para produzir onde eles já vão ter como entregar o produto. Então você gera renda no campo e você gera renda na cidade, porque essa indústria vai gerar emprego para a população da cidade. Por que isso não é pensado em Cornélio Procópio? Por que isso não é pensado aqui na nossa região? Entendeu? Então eu não consigo entender o que os políticos pensam. Quem que está correndo atrás disso? Quem que está correndo atrás de desenvolvimento? O frigorífico do peixe agora parece que vai desenrolar. Desenrolou no período da nossa gestão da OAB, que a OAB encabeçou junto com o CODEP o funcionamento do frigorífico do peixe. O grande problema era o seguinte: era uma associação e os caras sabiam apenas produzir peixe. Eles não sabiam fazer a gestão do frigorífico. Eu já falava na época, gente, nós precisamos de uma cooperativa encabeçando isso. Para quê? Para que ela já tenha os locais para entregar esse peixe. A gente não tinha isso, tanto que a gente estava ajudando a vender na feira. Tinha uma peixaria em Cornélio, a gente levava para vender lá, mas assim, isso é pouco. Tem que vender em grande escala para gerar renda, né? Agora parece que vai funcionar novamente. Eu vi aí algumas publicações. Precisamos disso. Precisamos ir além. Qual é o potencial de Cornélio? Qual é o estudo do potencial de Cornélio Procópio? Não tem. O plano diretor de Cornélio Procópio precisa ser expandido. Por quê? Porque não pode ficar só na área do Floriano Leite Ribeiro a expansão do município. Entendeu? Não pode ficar só naquela região. Nós temos várias regiões no município que podem ser expandidas. Cadê o plano diretor atualizado do município? Não tem. Quando nós participamos do CODEP, eles queriam que a gente tirasse dinheiro do bolso para ajudar a fazer isso. Será que o município não pode? Será que o município não tem arrecadação suficiente? Se não tem, diminui um pouco os cargos comissionados. Para que tanto cargo comissionado no município? Eu penso o seguinte: para o município ter uma boa atuação, tem tantos servidores públicos que sabem muito mais do que qualquer cargo nomeado. Até porque é um pré-requisito que deve ser básico para a nomeação de um cargo. Porque um percentual eu acho saudável, menor do que o que está aí, mas eu acho saudável que ele exista, desde que a pessoa tenha competência e qualificação profissional para desempenhar aquela função. Exatamente. Mas você pode pegar esse pessoal que são servidores públicos, faz um plano de carreira bom,
que motive eles a trabalharem, que eles amem o trabalho que eles já estão desenvolvendo. Porque para e pensa, gente, como é desmotivacional para um servidor público que entende como ninguém sobre aquela área de atuação dele, dentro lá do setor, e vem uma pessoa com cargo comissionado que não entende nada e quer mandar nele. Isso é totalmente desmotivador, isso é questão empresarial, é visão de gestão. Né? Então, isso precisa mudar no município. Faz um plano de carreira, coloca esse pessoal motivado para trabalhar, diminui a máquina pública, vai sobrar dinheiro para fazer essas questões de desenvolvimento. E alguns desses cargos de confiança, né, que são nomeados, a princípio eu sou esse governo de coalizão que você junta partidos para disputar a eleição. É natural que alguns ocupem espaço na administração, mas o que a gente verifica que é muito ruim, né, filha? A gente fala muito isso, é que o beneficiado com esses cargos normalmente se transforma numa pessoa, além de não ter o conhecimento que o funcionário tem, se transforma numa pessoa arrogante e prepotente que ainda pisa em cima do servidor, sabe? É um desvio consequente dessas nomeações, né? Mas a Thaís aborda as questões municipais, mas nós temos uma esperança de que, de repente, essa liderança toda se dê a nível estadual. Uma candidatura a deputado estadual é possível, Thaís? Então, eu coloquei até o meu nome como disponível, né? Meu nome à disposição para uma disputa nesse sentido. Porque essa visão minha de querer mudar o mundo, de querer auxiliar, né? Mas assim, não tenho muita experiência política, né? Preciso aprender um pouco mais. Estou aí na disputa da eleição da OAB. Se eu vencer a eleição da OAB, não vou poder, né, assumir essa disputa na estadual, porque aí eu tenho um compromisso com os advogados. Sim. Que acreditaram, né, nessa mudança também da Ordem dos Advogados do Brasil, e aí eu não vou poder disputar. Mas, se eventualmente eu estiver liberada, né, disposta a ir para estadual, a gente tem uma possibilidade de tentar auxiliar aí nessa busca por desenvolvimento da nossa cidade e da nossa região. Não é fácil isso. Mas aí trabalhando, tendo um cargo político, acredito que vou ter possibilidade de trabalhar e tentar fazer alguma coisa para esse desenvolvimento. Mas sabe o que acontece? Usando a Thaís, quando se dispõe a essas situações. Ela já era uma advogada bem estabelecida, que estava ali tranquila, só seguiu o caminho. Ela quis, vou parar aqui e vou ajudar a classe de advogados de Cornélio, que foi uma excelente presidente da OAB de Cornélio. Foi o melhor momento que nós tivemos da OAB e eu vivo isso na prática. E um questionamento que você falou assim, o que precisa e tal fazer para acontecer para as pessoas, para verem isso aqui na região, qual o potencial que a região tem e tal. O problema que existe é raro quem quer se disponibilizar a entrar na política para usar como um instrumento de luta. Ser político não é profissão. Não, e tem pessoa que quer ser político por ser político. Pelo poder, por algum tipo de poder ou por algum tipo de status. E não por meio de luta. Né? Eu sei que você ainda está no campo das possibilidades, né? Que o seu foco principal agora é a questão da pré-candidatura aí na OAB, que você está focada nisso. A gente torça para que o melhor aconteça, né? Que nem uma folha cai no mármore, sem que Deus permita, Deus sabe o que é melhor para você. Então, é isso. Mas esse também no campo das possibilidades, você vier numa disputa aí eleitoral para o Estado, a gente já tem a prova anterior que você usa esses mecanismos de fato como meio de luta, né? Não é para querer poder, para querer status, não, de maneira alguma. É um modo de fazer a diferença. Isso. Por exemplo, essa questão das invasões de áreas públicas que eu entrei com a ação popular. Para que eu tenho que entrar com uma ação popular? Ação popular é um remédio processual que qualquer cidadão pode adotar. Sim. Não precisa ser eu necessariamente. Sim. Então, qualquer cidadão pode adotar para defesa de interesse público. Né? Então, assim, para que eu preciso fazer isso? O que eu ganho com isso?
inimizade? Não, porque assim, o Amin é meu amigo, eu apoio o Amin. Né? Trabalhei junto com o Amin me ajudou em questões da OAB, eu ajudei ele em questões do município, então assim, a Angélica é minha amiga, então assim, eu sou amiga de todo mundo, não tenho interesse. Nós tivemos um outro problema sério, também, que eu também abraço a causa. No período de presidente da subseção, nós tínhamos uma juíza que nomeava apenas um advogado como advogado dativo. Isso preteria todos os advogados. Como presidente da subseção, nossa diretoria decidiu fazer uma representação na corregedoria contra ela. Fizemos, a corregedoria natural arquivou e já tínhamos aprovado o envio dessa denúncia ao CNJ. Era o recurso. Terminou minha gestão, o presidente atual não fez nada e os advogados da região que estavam sendo preteridos naquela comarca me cobraram, doutor, e agora? A OAB não vai fazer nada. O que eu fiz? Entrei com ação popular. No meu nome. Mas por quê? Porque eu assumi o compromisso. Uma coisa que eu tenho, que eu falo, eu cumpro. Eu não sou política, eu não sou a pessoa que fala uma coisa e não cumpre aquilo que eu falei. Então, assim, eu tive que entrar com uma ação popular. O que acontece? A juíza julga meus processos. Os meus clientes, eu acabo tendo um problema com ela. Mas, assim, claro, ela não está prejudicando os meus clientes. Mas fica numa situação constrangedora, que é desnecessário. Por isso que é importante a atuação através de uma instituição como a OAB. Por isso que a OAB tem que ser forte para quê? Para defender uma classe toda. Por que o prefeito tem que ser forte? Para ele defender todo o município. Então, por que o deputado tem que ser forte? Para ele defender toda a região dele. Então, quando você está dentro de um cargo, você precisa fazer. Você não pode ser omisso. Você não pode deixar de fazer aquilo que você se propõe. E político não pode ter reeleição. Vamos pegar como exemplo o Romanelli. Romanelli é um bom deputado? É um bom deputado. Mas ele é de Cornélio Procópio? Não é de Cornélio Procópio. Ele tem que pulverizar em todos os locais que ele vai. Ele vai focar só em Cornélio? Não vai focar só em Cornélio. Por isso que eu sempre digo, nós precisamos fazer um deputado estadual, um deputado federal em Cornélio Procópio. Por quê? Porque vai focar no nosso município, na nossa região. É o que acontece em Santo Antônio. Por que Santo Antônio se desenvolve mais do que Cornélio Procópio? Porque tem a família Lupion, que foi deputado federal, que é deputado estadual, entendeu? Então, assim, está envolvido na política, foca naquele município. Deixa eu fazer primeiro uma colocação, depois uma pergunta, um questionamento que tem bastante na cidade. Na região oeste e sudoeste, a questão dos frigoríficos é bastante relacionada com as pequenas propriedades. Sim. E aqui na nossa região nós temos grandes proprietários, né? Se as propriedades fossem menores, eu acredito que seria bem possível termos aqui o que temos lá. Mas uma questão que passou muito na Câmara, Thais, e no meio da população isso é bastante comentado também. Primeiro nós tivemos a destruição da legislação trabalhista, começando com o Temer, aprofundada agora nesse governo. Mas aqui na cidade as pessoas questionavam bastante a quantidade de ações trabalhistas e nós perguntávamos na Câmara se era a quantidade era excessiva ou se havia um excessivo cometimento de irregularidades por parte de quem contratava. Porque se há o descumprimento da legislação trabalhista, normalmente quem se sentiu prejudicado vai procurar. Eram muitas empresas não cumprindo a legislação trabalhista e por isso a quantidade de ações. E queria que você abordasse essa destruição dessas leis de proteção ao trabalho que nós estamos convivendo com isso no país. Primeiro, só deixa eu te responder a primeira pergunta, a questão das pequenas propriedades rurais. Nós temos muitos pequenos proprietários. Existe áreas latifundiárias no município? Existe. Mas existe muito pequeno proprietário. Como eu advogo para o Sindicato dos Trabalhadores Rurais, região, eu estou falando região, não é só Cornélio Procópio. Você pega região de Bandeirantes, Santa Amélia, Congonhas, tem muito assentamento de trabalhadores rurais. Esses trabalhadores rurais podem produzir. Se a gente tiver uma unidade
de entrega em Cornélio Procópio, a gente dá emprego na região toda. Entendeu? A gente consegue desenvolver a região toda. A economia da região melhora. Então, a gente tem muito trabalhador que dá para fazer esse desenvolvimento. Essa outra questão das ações trabalhistas. Existe um comentário, né, de que o desenvolvimento de Cornélio não acontece por causa das ações trabalhistas. Seja por causa do meu escritório, que faz ação trabalhista, seja por causa do escritório da doutora Carla Sotile, que também faz ação trabalhista. Mas isso, na verdade, não condiz com a realidade, né? Da mesma forma como não condiz com a realidade o uso da reforma trabalhista para geração de emprego. Houve geração de emprego após a reforma trabalhista? Não. Pelo contrário. Então, assim, são utilizações de políticas, né? Políticas quando é reforma, e são utilizações de empresários que não cumprem a legislação para poder justificar. E aí o que acontece? Se algum político local falar que o município não se desenvolve por causa de ações trabalhistas, que Cornélio tem muitas ações, é porque ele não quer trabalhar. Porque se ele quisesse trabalhar, correr atrás, ir no oeste do Paraná, conhecer o que o oeste faz de diferente, conhecer qualquer outra região, nós temos que buscar exemplos de locais que funcionaram. É porque o político tem preguiça. Mas só para pontuar, essas reclamações, quando elas chegavam na Câmara, elas não vinham através de políticos. A gente ouvia isso de empresários. Mas então, empresários que descumprem a lei. Se você pega hoje, a reforma trabalhista diminuiu as ações? Diminuiu as ações. Tá? E tirou tanto emprego, tirou tanto renda para o advogado de empregado como advogado patronal. Entendeu? Então o advogado patronal vivia lá levantando a bandeira, não, tem que realmente ter a reforma, tal. Hoje ele perdeu o serviço. Então, assim, diminuiu realmente as ações, e hoje em dia as ações que estão sendo ajuizadas têm que ser melhor elaboradas. Eu reconheço também que havia uma falha nesse sentido de pedir tudo e depois chegava lá e via o que se salvava. Hoje a ação está melhor elaborada com aquilo que realmente é para se pedir. Isso eu acho que foi legal. Tá? Trabalhista não é minha área. Eu acho que eu tenho 2 ou 3 ações, tive, da área específica. Mas uma delas, em especial, eu fiz um contorcionismo, um malabarismo para conseguir colocar na Justiça do Trabalho antes da reforma. Para tentar a sorte. E era justamente isso, exatamente. Gente. No caso, saiu, mas se fosse eu, mas nunca que aquilo lá teria passado. Mas que, na verdade, o que acontece? A Justiça do Trabalho, até porque ela tem o ius postulandi, né, que o trabalhador pode ir na Justiça do Trabalho e entrar com a ação sem um advogado, que, no meu ponto de vista, é matar o direito dele. Porque como é que um trabalhador sozinho, com uma empresa, né, com um advogado bom, vai conseguir tocar o seu processo? E lá o que acontecia? Era dê-me o fato que eu te dou o direito. Então isso ficou muito comum nas ações trabalhistas. Dê-me o fato que eu te dou o direito. Essa conversa, então, de que o trabalhador tem que escolher se ele quer direitos ou quer emprego, é uma falácia, né, que nós estamos ouvindo. Totalmente. Eu acho que, assim, existe a necessidade de flexibilização? Existe, mas não da forma como eles fizeram. Né? Da forma como eles fizeram, eles acabam prejudicando o trabalhador e prejudicando a economia. Você diminui, por exemplo, Cornélio Procópio, né, que fala que gerava muita ação trabalhista. Você diminui o número de ações trabalhistas. Ação trabalhista é dinheiro que o trabalhador recebe por uma coisa que ele não recebeu durante o teu contrato de trabalho. O que ele vai fazer com esse dinheiro? Ele vai investir aonde? Na economia do município. Quem perde com isso também? O comércio. Quem perde? O mercado. Perde todo mundo. É a mesma questão com os aposentados, né? Também, exatamente. A reforma previdenciária reduziu em 50% a pensão por morte. Então, o trabalhador lá tinha uma aposentadoria de R$3.000. A viúva vai para 1.500. Melhorou o poder aquisitivo dela? Diminuiu. É dinheiro que vai deixar de ser injetado na economia. Gente, isso é bom? E R$3.000 para uma viúva que, por exemplo, tem 2 filhos
em idade que está ali estudando, não é nada. Não é nada, não. E outra, caiu para 1.500. Porque reduziu para 50%. E foi uma contradição, né? O empresário, de repente, defender a reforma da Previdência se ele vai vender muito menos por conta disso. Né? Mas isso é falta de visão. Isso é falta de analisar todo o cenário. E é isso que é importante a OAB participar desses debates. Para que ela traga de forma clara para a população o que está acontecendo. Então, por isso que a gente precisa de uma OAB forte. A OAB tem que ser protagonista. Ela tem que apresentar, ela tem que debater esses projetos. Porque quais são as consequências desses projetos? Né? E isso, infelizmente, não tem acontecido. Tanto nos municípios, qualquer projeto de lei que vai ser debatido na Câmara, a OAB tinha obrigação de participar. De saber se aquele projeto é bom, se não é bom para o município, se vai prejudicar, se não vai. Mas cadê a OAB? É por isso que a gente quer mudança. Na verdade, o programa de hoje ele está bem focado, Thaís, dentro do objetivo nosso, né, filha? No início, quando a gente pensou em montar, esse projeto era para levar informação de numa linguagem acessível para uma população que está sem esse tipo de informação. E todo o debate hoje aqui, a discussão, está bem focado nisso. Estou achando para lá de interessante, filha. Mas é bom, eu acho, a gente conseguir comunicar dessa forma, porque a nossa preocupação é advogados que acessarem esse conteúdo vão entender completamente o que foi posto aqui, mas a gente quer que a senhorinha de 60 anos, semi-analfabeta, que mora lá no Mutirão 2, consiga entender também, consiga conhecer a Thaís Takahashi, quem ela é, a história dela, o que ela defende, e foi posto de uma forma muito clara. E isso é fundamental, porque o quadro que a gente tem hoje nacional, né, estourou por quê? Por falta também de comunicar o que está acontecendo. Então, às vezes, usam-se termos que as pessoas não conhecem, não sabem o que é, e eu acho imprescindível, né? E a gente armou isso aqui para isso, para a gente conseguir chegar nas pessoas, levar informação, porque a gente, às vezes, parte do pressuposto que quem está me ouvindo, ou a pessoa que eu conheço convivo, ela sabe aquilo que eu sei. E não, às vezes a gente tem que dar um passo para trás e explicar o beabá daquilo que eu sei e chamar alguém de fora para somar. Tipo, olha, gente, vamos aprender com quem tá aqui hoje? Então a nossa intenção aqui é essa, né, pai? E ficou bem, eu estou me colocando aqui na posição de quem possa estar vendo, né? Se teria dificuldade de entender ou não, eu acho que tá muito claro, assim, a maneira como nós estamos colocando. A Thaís tem uma facilidade enorme de expressão, de pontuar os problemas, né? Eu acho que ficou bem bacana. Bem bacana. O advogado hoje em dia, ele não pode mais usar o juridiquês, né? Não. Ele tem que falar de uma forma muito simples, muito para que atinja a população, até porque no próprio processo, né, ninguém mais tem paciência, né, para ler um processo com tanta palavra em latim, tanta coisa que ninguém entende. Né? Você tem que pegar um dicionário lá em latim para ficar entendendo para saber qual é o objetivo da peça. Então isso já acabou no nosso cenário jurídico, né? E aqui, Thaís, nós nem criticamos as emissoras comerciais, as rádios, né? Porque eles dependem de anunciantes. Se tem muitos anunciantes bolsonaristas, então fatalmente eles vão evitar nos programas jornalísticos qualquer tipo de postura mais crítica. E o nosso, como não tem esse viés comercial, a pauta fica mais livre, dá para a gente abordar vários assuntos. Então, sempre que tiver, a Mariana vai fazer os convites, né? Havendo possibilidade, a gente gostaria muito que você voltasse para abordar esses assuntos e outros temas que você julgar legal. Importantes. A imprensa tem que ser livre. Exatamente. Né? A imprensa tem que ter a liberdade para falar o que pensa, né? Essa questão, eu até entendo as demais, né, rádios do município, mas a gente precisa ter liberdade, né? Liberdade de expressão, liberdade em tudo, né? É isso que a gente busca. E lembrando, pessoal, que exercício de democracia a gente faz também através do voto. Então, a gente não sabe os caminhos que vão tomar aí, mas é bom a gente analisar quem está se colocando à disposição e por quê, porque depois você vai ter que cobrar.
Então você tem que saber quem colocar para saber comprar depois. A gente não sabe os caminhos que vão tomar, né? Se a gente vai estar recebendo a Thaís daqui a um tempo aqui na Quarto Poder, como vice-presidente da OAB do Paraná. Verdade. Ou como tomara. Ou como pré-candidata, por exemplo, aí, a deputada estadual. Mas é isso, vocês conheceram um pouco da Thaís hoje, foi uma honra pra gente recebê-la aqui. E espero que a gente tenha a possibilidade de conhecer mais facetas dela em outros momentos aqui, mas eu acho que já deu para dar um panorama da pessoa bacana e confiável que ela é. Eu agradeço o convite e fico à disposição para a gente bater sempre papo aí e trazer alguma forma de melhorar o nosso município e a nossa região. Pessoal, obrigada. Curta aqui esse vídeo, se inscreva, curta a página Quarto Poder, se inscreva no nosso canal no YouTube. Manda esse vídeo para um amigo que você acha que vai gostar desse bate-papo que a gente está tendo aqui hoje, tá bom? Um abraço, até... Hoje é segunda, até amanhã.